esse mês, mais um aniversário, mais um ano completado de vida, mais um ano de muito trabalho, mais um ano de um local onde que se trabalha a lapidação interior. E este é o tema de hoje. Falaremos quais são as formas para que nós possamos fazer esse burilamento íntimo, que é uma das propostas fundamentais do Espiritismo. Fazer com que nós saiamos do prático, do teórico, para as aplicações no nosso dia a dia, para as transformações verdadeiras, aquelas transformações do espírito, não as transformações materiais que são efêmeras, aquelas que vão ficar para trás posteriormente, quando nós deixarmos tudo isso aqui em alguns anos, espero que muitos anos, bem vividos. Então, falando de lapidação interior, uma das imagens que sempre me vem é essa imagem do self-made man, que é uma estátua em que a própria pessoa está sendo o seu artesão, a própria pessoa se burila. Então, é uma imagem muito poderosa e foi uma das inspirações que eu tive para o nome do tema, lapidação interior, porque a lapidação, se nós pensarmos na palavra, imaginaremos certamente que ela passa por o quê? Por um trabalho árduo, porque burilar uma pedra é algo extremamente difícil. Algo que é feito no passo a passo, parte por parte, no seu tempo. Então, a nossa lapidação interior, a nossa modificação íntima que ocorre quando nós chegamos numa casa como essa, chegamos para aprender, fazemos os estudos, participamos dos grupos, estamos trabalhando justamente nessa lapidação interior, passo a passo, esse burilamento que é feito da forma como tem que ser, da forma como é feita uma obra de arte. Que nós todos, como espíritos indivisíveis, únicos, imortais, somos a nossa própria obra de arte. Então, voltando aqui, trazendo um pouco da questão, vamos dizer assim, contextual, vamos numa passagem de Mateus em que Jesus vai nos dizer: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa ou a túnica, dependendo da tradução. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Jesus, nesta passagem, ele está literalmente elevando a régua. Ele está dizendo, se isso for feito a você, se o adversário quiser que você caminhe 1 milha com ele, vá 2. Porque como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo nos fala, quando a reciprocidade de um ato colérico, de um ato do mal, vem de um amor, ou seja, a nossa resposta é uma resposta baseada no amor, Paulo fala que é como se fosse brasas na cabeça daquele adversário. Porque ninguém é impermeável a atos de amor. E nós vemos isso tanto na literatura espírita, através dos livros do André Luiz, toda a série no mundo espiritual, a vida no mundo espiritual, nós temos exemplos de espíritos que estavam muitas vezes arraigados no ódio, na mágoa, no ressentimento, mas que com um ato de amor, com a persistência amorosa de outros espíritos, acabaram se dissolvendo. Jesus, então, nos fala justamente para que nós façamos algo a mais. Ele ainda vai dizer, se você só gostar daqueles que gostam de vocês, os publicanos já não fazem isso? Se nós só gostarmos ou só queremos conviver, só querermos escutar aqueles que nos têm elogios, não estaremos saindo do status quo, não estaremos saindo da inércia evolutiva. Não estaremos dando um passo à frente. Então aqui o que ele fala é justamente para caminhar 1 milha, caminhe 2. Eles querem uma peça sua, dê 2 peças. E é interessante que ele fala essa frase que ficou tão famosa do dar a outra face, né? Se o adversário... se o mal, o adversário, lhe bater numa face e mostra outra, é interessante como as palavras do mestre sempre têm um significado tão profundo, por mais simples que elas pareçam de primeira.
Pensemos na face. O que seria alguém dar um tapa na face e nós oferecermos a outra? A face como sendo algo, o nosso rosto como sendo o nosso cartão de visita, como sendo uma área, vamos dizer assim, intocável da pessoa. Porque se alguém tenta te tropeçar, é uma coisa, mas se alguém acerta o seu rosto, dói muito mais. Profundamente, o ponto de vista sentimental dói muito mais. E ele está justamente falando nessa questão de que o quê? Dá a outra face, ou seja, deixa o orgulho de lado. Dá a outra face. A lei da reciprocidade, olho por olho, dente por dente, talião, etc., teve o seu papel. Isso é indiscutível. Isso é uma coisa que também Jesus falava aos apóstolos. Teve o seu papel, porque numa época em que tudo ainda era muito rígido, muito acima do tom, as punições muitas vezes eram muito maiores, muito mais rígidas do que o próprio crime cometido. Então havia lá um crime e aí vinha uma punição muito mais acerba. E aí ele veio então essa questão da lei do olho por olho, dente por dente, ou seja, a equiparação das penas com os crimes. Isso já foi um avanço moral tremendo. Não podemos esquecer disso. Mas aqui ele está dizendo assim, esse não é o ponto final. Isso foi só um caminho. Agora o próximo passo é este. Caminhar 2 milhas quando querem uma. Dar a outra face. Ou seja, vá além. E nós temos um grande exemplo também com Eurípides Barçanufo, grande apóstolo do espiritismo brasileiro, em que existia esse espírito que ia sempre nas reuniões mediúnicas do Eurípides, do grupo do Eurípides, e ele sempre ele queria desestabilizar, ele queria espalhar o mal, não queria que eles prosseguissem. Só que Eurípides recebia ele com tanto amor, todas as vezes, que chegou um momento em que aquele espírito se deu como vencido. Ele desistiu na sua perseguição odiosa, porque ele simplesmente viu que não tinha mais como. Ele falava, não tenho mais como te odiar. Toda vez que eu tento te odiar, eu venho aqui, você me responde dessa forma amorosa, dessa forma tolerante. Eu não tenho mais como te odiar. E agora eu estou começando a entender as coisas que vocês falam aqui. E ele se tornou um amigo espiritual. Por quê? De novo, o amor. Eurípides foi além. Ele viu o adversário, ao invés de fazer olho por olho, dente por dente, bater de frente, ele foi além. Ele resolveu responder o mal que aquela pessoa desencarnada queria com o bem, com o amor. E com isso, transformou a vida daquele espírito que se tornou depois um aliado também. Então, nossa transformação íntima, quando nós falamos de lapidação interior ou lapidação íntima, temos que ter em mente de que ficar onde nós estamos, onde nós chegamos, é legal, mas não é o suficiente. Temos que melhorar. Temos que continuar nesse trabalho íntimo, esse trabalho interior, que cabe a cada pessoa. Porque a nossa evolução, eu sempre falo, ela é individual e intransferível. Nós estamos aqui no mesmo barco chamado Terra, como espíritos encarnados, passando por problemas, por sofrimentos no planeta das lágrimas, como eles falam muitas vezes na literatura. Mas nós todos aqui temos a nossa individualidade e a nossa evolução, ela é intransferível. Ninguém pode fazer a minha evolução por mim, só eu posso fazê-la. Ninguém pode fazer essa lapidação, esse processo, por mim. Eu tenho que pegar o cinzel. Eu tenho que prosseguir no burilamento. Então, entendamos, e por isso que eu quis falar que foi contextualizar aqui, para que nós estejamos na mesma página na conversa de hoje, uma conversa leve, eu diria até, entendendo quais são os pré-requisitos da lapidação íntima, como chegar na lapidação íntima, porque já sabemos da importância da lapidação íntima. E aí aqui no livro dos Espíritos, eu mudei um pouquinho o design dos meus slides, espero que gostem. Na pergunta 919, nós temos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Vejamos que pergunta interessante. Pergunta 919, quase chegando já ao final do Livro dos Espíritos.
Qual que é o meio mais prático? Eu adoro essa parte, porque é um prático, é o meio, ou seja, o meio que nós consigamos aplicar. Qual seria esse meio mais prático, então, e eficaz, ou seja, prático mais eficaz que o homem tem, que a pessoa tem, de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? São dois itens que eles estão em conjuntos. Melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Tendo em mente a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando eles perguntam qual que é a influência que os espíritos têm em nós, que o plano invisível tem em nós, e eles falam, muito mais do que supões. Nós somos muito mais influenciados, estamos em muito maior conexão e intercâmbio com o plano invisível do que nós suponhamos. Isso é algo de se pensar sempre. Então, tendo em vista que nós estamos sendo influenciados e nós estamos também influenciando, qual que é o meio mais prático, então, do melhoramento? E eles vão dizer, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Os espíritos, então, trazendo uma fala, um conhecimento que já foi passado muito antes do advento do espiritismo, em meados de 1800, na França. Muito antes. Então, eles estão falando, o melhor meio é o quê? Conhece-te a ti mesmo. Falando de lapidação interior, temos então que falar dessa frase tão célebre, que eu acho que todo mundo aqui fala grego, então não preciso traduzir o que está ali para vocês. No templo de Apolo em Delfos, essas aí as ruínas, tinham 3 frases lá, vamos dizer, 3 dizeres, e um deles foi o que ficou mais conhecido, que é o conhece-te a ti mesmo. Quando o célebre filósofo foi lá e começou a usar essa frase já estava lá, ele não cunhou essa frase, por assim dizer, popularizou-a. Mas a frase no templo de Delfos não era só o conhece-te a ti mesmo. Isso é interessante, tinham 3. E eu acho que muitas vezes a gente não tem conhecimento das outras 3. A segunda é nada em excesso. Olha quanta sabedoria. Conhece-te a ti mesmo, nada em excesso, ou seja, já trazendo a questão tão importante do equilíbrio. Nada em excesso. Quando nós passamos da conta, quando nós infringimos um limite, haverão repercussões. Não é verdade? A lei de causa e efeito é imutável. Então, quando nós estamos, às vezes, passando desse limite, haverá, sim, uma resposta. Quando nós estamos... Até a parte física, se nós pensarmos, se nós formos comer e comeremos demais, o nosso corpo vai reagir. Existirá uma resposta negativa do nosso corpo. Quando nós exageramos sem dormir, talvez, para trabalhar muito, vai ter uma resposta negativa. Enfim, nada em excesso, ou seja, conhece-te a ti mesmo, nada em excesso. E a terceira é interessante também. A terceira, eles falam que é, faça uma promessa e o problema virá. Ou seja, problemas virão. Seria uma tradução bem não literal. Cuidado, ou seja, cuidado com a promessa, porque como seres muito falhos, nós estamos sempre sujeitos a tropeçar e a cair. Então, cuidado com as promessas, eles chamam de pledge, né, em inglês. Cuidado com aquilo que você vai tentar honrar para alguém, porque muitas vezes você vai cair. Isso faz parte do processo de aprendizado. Faz parte do processo de crescimento e lapidação íntima. Porque todos nós aqui erramos. Já erramos. Muito. E pode ter certeza que nós continuaremos errando. Pode ter certeza. Os tropeços virão. Os fracassos virão. Os insucessos virão. E não é ser negativo, é ser realista. É como que nós vamos lidar com isso. Como que nós vamos aprender com aqueles tropeços que vai ditar a nossa velocidade do progresso. Que também é uma lei inalterável e imutável. A lei do progresso. Tudo progride. Invariavelmente. Então, para que nós entendamos, conhece-te a ti mesmo, nada em excesso e cuidado com as promessas, porque eles falam que trouble is at hand, ou seja, o problema já está logo aí. Cuidado com o que você vai prometer. E esse conhece-te a ti mesmo, outra coisa aqui da Odisseia de Homero, é uma história interessante. Eu até tentei achar uma foto mais ou menos que diria o que é, mas acho que todos já devem talvez ter ouvido essa história em que eles falam que Ulisses, ou no grego Odisseu, por isso o nome,
ele estava voltando da guerra de Troia com o seu barco e os seus marinheiros, e ele parou um tempo na ilha em que havia uma feiticeira chamada Circe, e essa feiticeira Circe, ela fala para ele, olha, você está retornando depois daqui, cuidado, porque no seu caminho você vai passar por uma área em que tem as sereias, e o canto das sereias é letal, elas te atraem pelo canto e já era, em palavra bem simples. E ela fala para ele, ele fala, mas o que eu posso fazer então? Ela fala, olha, você pode tentar de alguma forma não ouvir o canto das sereias, coloca cera nos seus ouvidos, para que você passe por aquele momento com o seu barco sem ouvir o canto das sereias, porque se você ouvir, você será atraído. E as sereias, só para contextualizar também, a sereia que nós temos em mente com o corpo de peixe, ela é da mitologia nórdica. A sereia mesmo nessa época dos gregos era um busto e cabeça de mulher e ela mais ave, parecia mais uma ave. E aí, Ulisses, ou Odisseu, pega então o seu barco, prossegue no seu caminho. Quando chega justamente na parte que tem as sereias, ele vê que começa a dar uma acalmada ali no ambiente, o vento já dá uma amainada. E aí o que ele faz? Ele vai lá e fala para os marinheiros dele o seguinte, olha, coloquem vocês cera nos ouvidos, porque eu não quero perder vocês, mas eu quero ouvir o canto das sereias. Porém, me amarrem no mastro. E não me escutem se eu pedir para sair. Me coloquem no mastro. E aí eles fazem o que? Eles colocam a cera nos ouvidos, amarram então o Ulisses no mastro, e quando eles estão naquela hora que as sereias vêm, começam a fazer o canto, começam a tentar atraí-los, o que acontece? Ele ouve o canto das sereias, ele começa a implorar para os marinheiros soltarem ele, porque ele quer ir com as sereias, seduzido pelo canto maravilhoso delas, mas ele está amarrado ao mastro. E os seus marinheiros estão com a cera no ouvido, não ouvem, continua e ele retorna. Conhece-te a ti mesmo. Pensemos se Ulisses, naquele ponto, tivesse sido orgulhoso, é claro que é uma história fictícia, mas se ele tivesse sido orgulhoso e falado, não, eu acabei de vencer uma guerra, eu não vou cair por um canto de umas sereias, que são figuras mitológicas, né? Não, mas ele falou, ok, então eu quero ouvir, mas eu me conhecendo, sabendo que eu sou sujeito, sim, a essa sedução, a esse canto que falam que é tão poderoso, eu quero ser prendido ao mastro. E ele vai lá e ele é amarrado ao mastro. Então aí nós já temos também algumas pistas, algumas dicas, para nós entendermos do que será o conhece-te a ti mesmo. Por que será tão importante esse autoconhecimento, esse autodescobrimento no caminho da lapidação interior? Porque aí nós saberemos, de uma forma simples, aquilo que nós precisamos ainda trabalhar. As arestas que nós ainda precisamos aparar. Quando nós temos a coragem de olhar para dentro, nos conhecer e dizer, realmente, eu tenho essa fraqueza, vou me adaptar e vou trabalhar nela. E aí eu trouxe, então, 2 dos grandes inimigos da nossa evolução. As 2 grandes chagas, como nós aprendemos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, 2 grandes chagas da nossa evolução moral. Porque a evolução intelectual, como um povo, nós já estamos num ponto muito suficiente, muito bom, por assim dizer. De uma forma tecnológica, de uma forma intelectual, dessa forma da tecnologia, o avanço já é algo que nós possuímos para dar esse próximo passo. Mas o avanço moral ainda é aquele que está lagging behind, ainda é aquele que está ali sendo quase que arrastado como população humana. Basta entrar na internet. Basta entrar lá e buscar um pouquinho das notícias e ver como é que está o mundo. Aí nós vamos ver como é que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo o que Jesus falou para fazermos 2000 anos atrás. Ainda não. Mas o orgulho e o egoísmo, como nós aprendemos, e os espíritos nos alertam, são esses 2 empecilhos para o nosso progresso. Esses 2 empecilhos para a nossa lapidação íntima, porque eles dificultam que nós primeiro olhemos para dentro. Por que eu vou olhar para dentro? Eu não preciso melhorar isso aí, você que precisa.
A culpa não é minha, a culpa é sua. Não é? Quantas vezes nós não somos tão rápidos na resposta, num momento acalorado, muitas vezes. E nós acabamos deixando que isso venha à tona, que esse orgulho venha à tona, que o egoísmo venha à tona e que nós olhemos só para o nosso próprio umbigo, que nós não pratiquemos aquilo que é a salvação, que nós aprendemos do Espiritismo, a caridade, que nós não olhamos para o próximo, não ajudamos o próximo por egoísmo. E que nós temos orgulho de que, não, eu não preciso olhar para dentro. Eu não, eu já estou bem nisso aí. Então, o orgulho e o egoísmo dificultam isso, eles dificultam que nós aceitemos a necessidade da mudança também, que eu coloquei aqui. Por quê? Porque nós podemos até às vezes olhar para dentro e falar, realmente, esse ponto eu ainda tenho que melhorar. Não, mas vai ser muito difícil e as pessoas vão falar, não vou. Não preciso. E outra, eu preciso melhorar isso sim. Mas aquela pessoa tá pior que eu, tem que melhorar mais que eu. Se ela melhorar, eu melhoro. Esse é o orgulho e o egoísmo falando mais alto. Que muitas vezes acontece isso conosco. Então, impedir de olhar para dentro, eles impedem ou dificultam que nós aceitemos a mudança, a necessidade dela, e o terceiro é que a própria atuação para que essa mudança se efetue. Então, eles acabam também impedindo que nós, uma vez que olhamos para dentro, aceito, tudo bem, vou aceitar, falando comigo mesmo que eu tenho que modificar isso, às vezes o orgulho e o egoísmo não vai me deixar que eu mude. Porque o que os outros vão falar? O que vão falar? Como é que será que né? Não vai dar certo? E aí vem o medo, vem a incerteza, vem a influenciação, como o próprio Emmanuel fala na mensagem, no Caminho, Verdade e Vida, as opiniões alheias. Mensagem belíssima, em que ele fala justamente sobre que nós devemos ter cuidado com as opiniões alheias, porque elas são arraigadas em coisas que nos travam. Ele fala, se perdoas com amor, te chamam de tolo. Se praticas o bem, e ele começa a citar várias coisas boas que nós podemos fazer, e a resposta das multidões, que ele fala, a opinião convencional das multidões. E é assim. Nós sabemos que é assim. Muitas vezes, quando vamos tentar seguir no caminho reto, ir pela porta estreita, a maioria das pessoas pode ser que esteja indo pela porta larga e nós nos sentiremos deixados de lado ou de fora. E vem essa pressão, então, interna, de novo, suportada pelo orgulho e pelo egoísmo, e nos impede que nós tenhamos a coragem de prosseguir. Ou quando nós estamos fazendo algo pelo bem. Seremos olhados muitas vezes e criticados, mas tudo bem. Porque no final, como a Madre Teresa de Calcutá nos fala, não é entre você e as pessoas, é entre você e Deus. As leis de Deus estão escritas na consciência de cada um. Se você olhar para a sua consciência e falar, isso aqui realmente foi certo, mesmo que muitas pessoas estejam achando que foi errado, de fato, é isso que importa. E aí nós temos, então, às vezes, fatores que são, vamos dizer, externos. Fatores que nos visitam, que vêm, que ajudam nesse burilamento interior, nessa lapidação interior, quase que nos impelem, ou como diz o Emmanuel, os aguilhões, que é aquela ferramenta pontiaguda que se cutuca o boi quando o boi fica empacado. Vem esse aguilhão e nos cutuca para que nós continuemos avançando, e a dor é um deles. A dor é um fator muitas vezes externo que nos impulsiona na lapidação interior. E eu adoro esse desenhozinho, tão simples, mas tão legal, das coisas que nós podemos fazer com a dor. Podemos sofrer, simplesmente sofrer, ser esmagados pela dor. Podemos arrastar essa dor conosco, sem fazer nada, mas simplesmente arrastando ela. E muitas vezes essa dor aqui do arrastamento, eu sempre penso na dor da mágoa, da falta do perdão, que é isso. É arrastar esse pedregulho conosco. Ou nós podemos, então, analisar a dor, por que será que ela está vindo? O que será que eu posso aprender com a dor? Nós podemos também aprender com ela, e nós podemos aceitar a dor. Veja que ele está sentado em cima da pedra. A pedra está ali, não vou conseguir mover, então pelo menos vou aceitar que a pedra está aqui, que aquela dor me visitou. E o ponto final,
que é quase como que muitas vezes uma sequência de eventos, uma sequência de ações e atitudes que nós temos para com a dor. O último e o tão importante, o tão necessário, condizente com a nossa fala de hoje é o quê? Transformar a dor. Vejamos que tem um coração ali, transformado daquela pedra, daquela dor que visitou. Porque como eu sempre gosto de falar essa frase, porque é uma das minhas favoritas do Emmanuel, a dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. É um constante convite da vida, porque uma vida aqui, no planeta Terra, sem dor não existe. Nem que seja dor física. Não existe. Ainda é um planeta de provas e expiações, passando por um planeta de regeneração, para um planeta de regeneração, muito longe de ser um planeta divino, feliz. As dores fazem parte, como eles falam, o planeta de lágrimas, choro e ranger de dentes. A dor é inevitável. A presença dela em nossas vidas vem de uma forma ou de outra, mas ela vem. Então, o que nós fazemos quando vem a dor é o que vai dizer em qual ponto desses 6 desenhozinhos nós estamos, qual ponto que nós, de maturidade espiritual, nós estamos ou já temos alcançado. O que nós fazemos com a dor. E é um convite, constante convite da vida, a fim de que nós aceitemos uma entrevista com Deus, porque quando vem a dor, é que nós somos perguntados por nós mesmos, onde que está a nossa fé, de fato? Onde que está a nossa fé na providência divina? Onde que está a nossa fé e a nossa crença e a nossa certeza em um Deus justo, infinitamente perfeito, em todas as suas qualidades, bom e amoroso? Quando vem a dor, nós temos esse chamamento. Porque principalmente para as dores que são muito grandes, que laceram o espírito, essas sim, nós muitas vezes, quase como uma reação, nós pensamos, isso é uma injustiça, não tem como acontecer isso comigo. Não pode estar acontecendo comigo. Onde está Deus que não impediu que isso acontecesse? E são nesses momentos que nós somos chamados ao testemunho. Nós somos chamados a olhar para nós mesmos e ver onde é que está a nossa fé. Onde é que está a nossa compreensão de fato sobre esses quesitos que nós já estudamos em outras reencarnações e estamos estudando também nesta. Sobre a multiplicidade das existências, sobre um Deus justo e amoroso, sobre provas e expiações. Quando nós colocamos isso em mente, as provas e expiações e a justiça divina, as dores se transformam em mensageiras. Elas não são somente algozes, elas se transformam em mensageiras, porque elas trazem consigo um aprendizado de algo que ou nós acolhemos para nós como parte da nossa evolução, são as provas, ou que nós recebemos porque tivemos que receber, que são as expiações. São as correções, é a correção de um desvio, como a Joana fala, o desvio do caminho, que nos faz colocar de volta no caminho através dessa medida compensatória da expiação. Quando nós temos isso em mente, tudo isso se transforma. E no Consolador, o Emmanuel também vai nos falar como ele classifica o sofrimento do espírito como dor realidade e o sofrimento do corpo como dor ilusão. Dor realidade, dor ilusão. Porque ele fala, a dor física, ela vai passar. Invariavelmente ela vai passar. A dor de uma doença, a dor às vezes de algum acidente, essas dores elas vão passar. Mas a dor do espírito, ele fala que é a dor é realidade, porque essa não é uma ilusão, no sentido de que essa dor do espírito permanecerá. Essa dor da insatisfação, por exemplo, do espírito, ou do arrependimento do espírito, que errou contra as leis de Deus, desencarna, chega num plano umbralino, por exemplo, e se vê rodeado de outros espíritos sofredores. Essa dor não é uma ilusão.
Essa é a duradoura realidade. Porque essa não ficou para trás. Essa permanece. Essa tem que ser entendida, compreendida, analisada, trabalhada e transformada. Então, para que nós contextualizemos também a questão da dor. E aqui no Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel nos fala que o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Ou seja, o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. Por quê? Porque nós trazemos em nós uma multidão de individualidades. Nós trazemos em nós uma multidão de pessoas e identidades que nós já fomos no passado, com os seus erros e os seus acertos, porque nós também acertamos já. Senão nós estaremos no mundo primitivo ainda, e não estamos. Então trazemos toda essa multidão conosco, e esse mundo interior é a fonte de tudo isso. Porque, como a própria Joana de Ângeles nos fala, a paz exterior começa no cerne de cada ser. E assim também a gratidão, e ela vai citando outras coisas. Que nós sejamos de quê? Esse trabalho de purificar, esse trabalho de lapidação, que nós sejamos atentos à questão de que começa aqui. A mudança que nós queremos ver lá fora, começa aqui. Seja a mudança que você quer ver no mundo, falou Gandhi. Esse justamente é onde vem a raiz de tudo e nosso exterior se modifica com base no interior. Em regra geral, ele vai nos dizer: todos somos portadores de graves deficiências íntimas, não exteriores. Porque não nos enganemos, que as deficiências exteriores, às vezes, escondem espíritos grandiosíssimos, que vêm em missão. Esqueçam as deficiências exteriores do corpo. Mas ele fala que somos graves deficientes íntimos. É claro, olha onde nós estamos. Necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. E eu acho que é quase que uma redundância ele falar que não é tão simples quanto parece, porque se alguém aqui já tentou, em algum momento, modificar alguma deficiência íntima, vamos usar as mesmas palavras que ele, sabe o quão difícil é essa modificação. E também outro fator que complica essa modificação diz respeito ao esforço pessoal, ao esforço individual, que ninguém pode fazer por você. Então, essa purificação íntima, ninguém pode ir lá te purificar internamente. Você que tem que pegar o seu cinzel e fazer essa lapidação, essa purificação, pegar o seu próprio filtro e fazer essa purificação. E um dos pontos que nós podemos pensar quando falamos de purificação íntima, de modificação, lapidação, é que tudo tem o seu tempo para ocorrer também. Esse é um fator importante. Para que nós não tentemos apressar algo que não dá para ser apressado, ou que nós não tentemos apressar em alguém algo que não dá para ser apressado. Tudo vem ao seu tempo. Isso me lembrou também, e por isso que eu coloquei essa arte aqui, da parábola do semeador. Quando Jesus vai contar que esse semeador saiu a semear, e nós temos isso em mais de um evangelho, inclusive, e todos os destinos das sementes. Então, as primeiras ele fala que o semeador joga, as sementes são comidas pelos pássaros, as outras caem numa terra meio pedregosa, até conseguem se firmar, mas aí quando sobe já vem o sol e mata as sementes, aquelas plantas que estavam germinando. A outra, ela acaba caindo num terreno de espinhos, ela cresce bastante, mas os espinhos vão e sufocam a semente. E outra, ele fala que cai em terra fértil, e essa terra fértil, então, dá frutos distintos, 10, 30, 100. Então, assim, é uma demonstração de que tudo vem no seu tempo também, que a nossa lapidação também vem no tempo, porque ele fala que a semente é a palavra de Deus. Vejamos, a semente é a palavra de Deus. Os conhecimentos de Deus, os conhecimentos passados pelo nosso mestre, revivido pelo Espiritismo. São esses que é o Consolador prometido. São esses conhecimentos que nós temos que entender que várias vezes nossos corações foram como esses terrenos, ora pedregosos,
ora com espinhos que vêm e sufocam a palavra de Deus, ou seja, não a palavra em si, mas os conhecimentos provindos da palavra que são sufocados pelos espinhos, orgulho e egoísmo, que impedem que aquilo de fato cresça, aquela planta de fato cresça. Outras são o quê? Acabam germinando. Mas tudo no seu tempo. A semente fora de estação não germina. Clarencio falou isso para o André Luiz. Nós entendamos que a nossa modificação, a nossa proposta da purificação, da lapidação íntima, passa também pelo entendimento de que tudo tem o seu tempo. Não esperemos que o outro se modifique para que nós nos modifiquemos. Quando nós vamos nos modificar, não tentemos também virar santos. Tem uma companheira minha espírita que ela fala que ninguém dá salto quântico numa reencarnação. Nós estabelecemos certas metas antes de vir ao plano da Terra. Mantemos com essa, não vamos tentar virar um Jesus amanhã, não existe isso. É impossível. Virar um espírito crístico. Não tem como ser isso. Tudo vem ao seu tempo. E está tudo bem. Mas isso não é desculpa para ficarmos parados e dizer, não, é devagar mesmo, vou ficar aqui no banco de trás do carro só observando a paisagem. Não. Somos motoristas. Mas a realidade é que tudo vem no seu tempo, a modificação do outro também vem no seu tempo. Porque quem sabe as pessoas que nos rodeiam, que tipo de coração que elas estão fazendo esse comparativo com os terrenos. E se nós ficarmos esperando, às vezes, a modificação do outro, não só perderemos tempo, ficaremos frustrados e atrasaremos a nossa própria modificação também. Lembrando que tudo vem ao seu tempo. No Palavra de Vida Eterna, o Emmanuel fala que a metamorfose essencial, entretanto, para nós, é sempre aquela que nos alcance o imo da alma. A metamorfose, a mudança essencial é aquela que alcança o imo da alma. Não é só aquela da aparência física, mas sim aquela que modifica o interior, como ele já falou, que isso é o que de fato importa. Para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se você quer um mundo mais paciente, mais tolerante, seja você mais paciente, mais tolerante. Se você quer um mundo mais caridoso, mais amoroso, seja você o primeiro a dar o passo. Que, na verdade, estará se juntando a outros que já estão no passo. Que é ótimo. Porque nós nunca estamos sozinhos. Seja os encarnados ou os desencarnados. Porque não existe trabalho no bem que passa despercebido. Chico Xavier nos falou. Todo o trabalho do bem contará com amigos espirituais, amigos do invisível, que estarão nos auxiliando, nos amparando. Então tenhamos em mente que nós não devemos, como ele fala, aguardar as luzes do amor, as luzes da caridade, as luzes do perdão, da paciência, da tolerância, no outro primeiro. Que o outro se modifique para que eu me modifique. Comece você. Nós não conseguimos, de fato, controlar o nosso ambiente ao redor, conseguimos controlar o que nós fazemos, não conseguimos controlar o que o outro faz. Então que nós olhemos para nós e pensemos o que eu posso fazer, como que eu posso ser diferente. Aí está a chave. Aí está a chave dessa metamorfose interior. E a Joana de Ângeles, que é uma das grandes apóstolas, poderia dizer assim, da transformação interior, com toda a sua série psicológica, ela tem muito a nos ensinar. Ela fala, por exemplo, o seguinte, ela fala, aprofunda-te a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Enfrenta-as uma a uma, pouco a pouco, não as justificando nem as escamoteando sob o desculpismo habitual. Olha só. Então ela fala, aprofunda a autoanálise, mas com a coragem de desnudar perante a consciência, com a coragem de olhar para nós mesmos
visitar a nossa própria consciência e falar, será mesmo que eu agisse correto naquele ponto? O que eu posso fazer diferente na próxima vez que a calúnia me visitar, que a injúria me visitar, próxima vez que eu seja vilipendiado, próxima vez que alguém tem uma ação irada comigo, o que eu posso fazer diferente? E olhar para a própria consciência, ela fala, ter a coragem de se despir e olhar para a própria consciência. E eu acho legal que ela fala que nós enumeraremos então as mais graves emoções perturbadoras e raciocinar o quanto que elas nos estão influenciando ainda. O quanto que o orgulho e o preconceito e o egoísmo e tudo isso ainda estão vigentes em nossas emoções, direcionando as nossas emoções, e isso acaba resultando em ações mais baixas. E daí ela fala, e aí então, enfrenta-as uma a uma, ou seja, enfrenta essas dificuldades uma a uma, pouco a pouco. Mas sem o desculpismo habitual. Eu acho ótimo. Porque a Joana de Ângeles, assim como o Emmanuel, eles são da escola do não me vem com desculpinha. Não vem me dizer que foi o outro que fez, não quero saber. Que é justamente isso, porque muitas vezes, como eu falo, nós temos o hábito de apontar o dedo primeiro. E ela fala, não, sem esse desculpismo habitual do porquê que você errou, porquê que você agiu daquela forma naquele momento. Isso é importante para que nós tenhamos em mente. E o nosso querido Paulo, na carta aos Efésios, ele vai falar que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Ele fala o que? Esse despojar do velho homem, que seria esse despojamento, esse deixar para trás, deixar de lado o homem velho, a pessoa velha, a pessoa que nós fomos ontem, a pessoa que nós fomos ano passado, a pessoa que nós fomos em uma encarnação pregressa, em que nós erramos em certos pontos, e que nós não fizemos a lapidação íntima naquele momento. Porque, de novo, a lapidação, imaginando a escultura novamente, é feita passo a passo. A estátua não é construída com uma martelada, uma marretada. É feita passo a passo. Então ele fala para despojar desse homem velho, para que nós deixemos para trás aquilo que nós olhamos e já temos a consciência de dizer, não está certo. A forma que eu estou agindo ou que eu agi não está certo. Eu agora tenho conhecimento suficiente. E nós, quando estudamos Espiritismo, muito se descortina para a nossa consciência. Porque nós começamos a ver muito propósito, nós começamos a ver a lei de ação e reação, começamos a ver como tudo está interconectado. E nós aprendemos, então, a não mais ter essas desculpas, o que nós, de 2000 anos atrás, não conhecíamos. Agora nós já conhecemos. Não temos mais a desculpa da falta do conhecimento, da ignorância. E aqui o núcleo de estudos psicológicos da Joana de Ângeles, eles têm esse livro, e eu trouxe aqui a parte do autodescobrimento, que eles vão mencionar alguns pontos. O primeiro, eles falam que para que isso ocorra, essa lapidação ocorra, tem que ter uma predisposição. Ou seja, o indivíduo tem que ter uma consciência na qual a cura ou a transformação se façam possíveis. Uma predisposição a ser curado, que se inicia na aceitação e reconhecimento da própria realidade. A base dessa predisposição é aceitar que precisamos mudar. Estarmos predispostos a sermos melhores. É tão difícil isso, é tão difícil, porque nós não hesitamos em tentar ser melhor quando nós estamos aprendendo um instrumento musical, por exemplo. Não, tem que melhorar isso aqui, eu tenho que treinar mais. Quando estamos aprendendo uma língua, não sabia aquela vocabulário, agora eu sei. Mas a transformação íntima toca muito mais fundo, é muito mais difícil. Não, eu fui orgulhoso, eu tenho que melhorar. Muito mais complicada, mas tem que haver uma predisposição. Segundo, tem que ter um sentido. Estar consciente de que sua cura, sua transformação faz parte de algo maior que ele próprio, que está vivenciando os efeitos do poder divino e a dimensão espiritual de sua realidade, que nós não estamos sozinhos,
que as nossas ações, que provêm do que nós somos, têm uma consequência muito grande naquilo que nós estamos vivenciando ao nosso redor, nas pessoas ao nosso redor, encarnadas ou não. Encarnadas ou não. Porque aquilo que nós fazemos tem uma consequência também, invariavelmente, nos desencarnados. Então, como será que eu estou me portando? Que tipo de ações eu estou tendo? Que tipo de sentimentos eu estou cultivando? Que tipo de pensamentos eu estou emanando? Qual que é o teor deles? Porque isso influenciará diretamente os resultados ou influenciará aqueles que nos rodeiam. Número 3, a transformação é reconhecer que precisa mudar padrões básicos, cognitivos, afetivos e comportamentais. Ou seja, reconhecer que nós precisamos, sim, exercitar essa mudança. E aí uma das visualizações, vamos dizer assim, que eu trouxe aqui, é a ponte. Porque se nós imaginarmos que a aceitação, ela é justamente essa ponte que liga dois pontos, o ponto do autoconhecimento e o ponto da ação modificadora. Porque se nós primeiramente não aceitarmos a necessidade da mudança, ela não se efetuará. Porque no final somos nós que temos que nos modificar. Nós que faremos esse trabalho interior. Mas se eu não aceito que eu ainda tenho uma aresta a ser aparada, é impossível eu ter a ação que vai modificá-la. É impossível. A aceitação, então, justamente quando nós temos o autoconhecimento, quando nós buscamos saber o que devemos fazer e nós conseguimos fazer, uma das pontes é a aceitação. E um exemplo que eu gosto de dar referente à aceitação é, psicologicamente, nós temos, às vezes, dificuldades na aceitação dessas coisas que nós ainda temos que trabalhar. Mas, fisicamente, nós não temos. Quando alguém está muito mal, vai fazer um exame e, vamos supor, é diagnosticado com câncer, a lógica é que a pessoa vai e se trate. Mas para você se tratar de um câncer, você tem que aceitar que você tem ele. Parece algo óbvio, redundante. Mas é verdade. Porque se eu não aceitar que eu tenho aquilo vai me consumir. Mas quando eu vou ao tratamento, eu sei porque eu tenho aquele problema e eu vou tratar aquele problema. A aceitação. Que é muitas vezes vista com um olhar negativo. Aceitar, quase que uma passividade, resignação. E a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, olha o título do livro, Autodescobrimento. Ela traz algum passo a passo, um certo guia aqui. Ela fala que primeiro tem que ser a insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra. Esse é o primeiro pré-requisito para essa reforma íntima, para essa lapidação interior. Segundo, desejo sincero de mudança. Olha que legal. Um desejo de fato de querer modificar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e a nossa realidade. E eu sublinhei sincero porque a palavra sincera é interessante. Não sei quantos de vocês sabem, mas a palavra sincera, ela vem do latim, que antigamente os patrícios romanos, eles contratavam artesãos para fazer obras, e eles para colocar as obras nos seus jardins, nas suas casas, como uma forma de ostentação. E os artesãos, em algum momento, eles estavam muito ocupados, tinha muito trabalho. Então, eles não estavam entregando as suas obras de uma forma perfeita. Tinha muitos cracks, muitos probleminhas com as obras, e eles iam lá fazer o quê? Colocavam cera para cobrir o defeito e entregavam a obra para o cliente. E aí, então, eles começaram a cunhar esse termo, que é o quê? Que é quando as pessoas que contratavam os artesãos falavam: eu quero esse vaso, eu quero essa estátua, mas sem cera, sem cera. Por quê? Porque quando vinha o sol, se tinha alguma cera, o sol derretia a cera, e aí você via as falhas do objeto, da escultura. Você via ali os cracks. Então eles começaram a ficar, vamos dizer no português bem fácil, ficaram ligados nisso. Então eles falavam assim: olha, eu quero essa estátua, mas sem cera. Sem cera, sincera. E aí a palavra, uma forma sincera. Ou seja, como que o nosso desejo de mudança tem que vir sem cera. Tem que vir sem a cobertura daquilo que nós ainda temos que melhorar, aquelas quebras na nossa personalidade
que nós ainda temos que melhorar. Tem que vir sincera, de uma forma sincera. Tem que ter a persistência no tentame, a Joana vai nos falar. Temos que continuar na luta, temos que continuar na empreitada de nos modificar. Disposição, olha só, vejamos então a aceitação aqui, que interessante. Disposição para aceitar-se e vencer-se. Tem que ter essa disposição. Para que eu amanhã seja uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Porque, na verdade, a corrida é comigo mesmo. Não é com o próximo. É entre eu e Deus. Então, isso é que é importante. E 5, capacidade para crescer emocionalmente. Que todos nós temos. Todos nós temos capacidade para crescer emocionalmente. Então, esses são os pré-requisitos que a Joana de Ângeles, os requisitos que a Joana de Ângeles nos passa para que essa transformação ocorra de fato. E aí eu estava fazendo a gravação num podcast em inglês sobre a série da Joana de Ângeles, e a pessoa que estava fazendo comigo, nós criamos essa analogia desse autodescobrimento, que é como se fosse nós desbravarmos uma floresta densa, uma selva densa. Mas claro que a selva somos nós mesmos, é o nosso próprio interior. Mas quando nós vamos desbravar uma selva densa, nós temos que ter algumas coisas conosco. Temos que ter instrumentos, temos que ter a bota, talvez um facão para ir abrindo as coisas na selva. Às vezes tem que ter ali um protetor solar ou, às vezes, um repelente. Isso seria o quê? Seria o conhecimento, seria a vontade de mudança. E aí nós fazemos uma analogia com cada um desses itens com o desbravamento da selva interior. Porque é assim, dá medo. Ir para uma selva que nós não conhecemos, por isso que a palavra é autodescobrimento, descobrir a si mesmo, dá medo. Porque às vezes nós não queremos olhar com medo de saber o que nós vamos encontrar naquela selva, naquele nosso interior. Mas nós temos que fazer esse trabalho tão importante. E aqui o Santo Agostinho ele fala: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever. Ele fala que ele fazia isso como um mercador, no final do dia, vê o seu lucro e as suas perdas, os seus ganhos e as suas perdas. Ou como o jardineiro que olha o seu jardim e retira as ervas daninhas que estão lá atrapalhando. O conhecimento de si mesmo é, portanto, olha só o que ele vai dizer, a chave do progresso individual. O conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Olha como todos esses temas eles têm o mesmo teor. Conhece-te a ti mesmo. Veja onde que você precisa parar as suas arestas ainda. É o progresso da chave individual, ou seja, a chave do progresso individual. É a chave para essa transformação interior. Kardec nos fala que muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Não é verdade? Às vezes os outros percebem, nós não. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Então nós falimos e nós não temos a humildade, porque esse é um fator importante, de olhar e dizer, onde será que foi a minha parte nisso? Onde será que eu errei? Onde que eu posso ser melhor? Ele fala que isso passa despercebido porque nós não temos esse hábito. Santo Agostinho está falando de um hábito, que é um comportamento repetido várias vezes. De uma forma natural, um hábito. E pela soma que se derem as respostas, podemos computar a soma de bem ou mal que existe em nós mesmos. É o que Allan Kardec nos fala. Como o Santo Agostinho mesmo falou, desse balanço dos lucros e perdas, do ganho e das perdas. Para encerrar, a Joana vai nos falar, consciente de que és o que fizeste de ti, e poderás ser o que venhas a fazer de ti próprio, não postergues a decisão do autoencontro. Consciente de que és o que fizeste de ti. Nós somos aquilo que nós já fizemos de nós. Nessa reencarnação e numa outra, em outras. Mas nós somos aquilo que nós fizemos de nós. E que poderemos ser, ou seja, seremos o que nós venhamos a fazer de nós mesmos, não posterguemos a decisão do autoencontro. Não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, porque nós não sabemos do amanhã.
Nós não sabemos se estaremos rodeados das mesmas pessoas que nós estamos rodeados neste momento, como familiares, como amigos. Nós não sabemos onde nós estaremos amanhã, de verdade. Não temos essa certeza. Então, que não posterguemos o autoencontro, que não posterguemos esse autodescobrimento, essa lapidação interior que só depende de nós mesmos. Vocês, hoje é um domingo de manhã, vocês optaram por estarem aqui, tentando se aprimorar. Agora é pegar o conhecimento e aplicar lá fora. Que assim seja.